Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 1 e hoje nós vamos para a nossa última aula de Direito Civil 1, para o nosso último tema, que é domicílio, que está lá previsto nos artigos 70 a 78 do Código Civil. E o que significa dizer aí domicílio? O que é esse conceito? Veja, as pessoas naturais, assim como as pessoas jurídicas, elas têm um local que elas se fixam, normalmente, para a realização dos seus atos jurídicos ou negócios jurídicos. Então, é um lugar em que você é encontrado para, então, realizar suas relações jurídicas cotidianas, como, por exemplo, celebrar um contrato, receber, por exemplo, uma notificação, uma citação de que você está sendo processado, ou até mesmo qualquer outro tipo aí de relação jurídica e que se determina um lugar que você, então, pode ser encontrado, que você se estabeleceu e que lá pretende permanecer. Então, a lei resolveu dar aí para essa fixação, esse local em que você permanece, um efeito jurídico próprio, que é chamado de domicílio. Ou seja, o local então em que você estabelece a sua residência ou até mesmo realiza as suas atividades com a vontade de lá permanecer, ou seja, de maneira permanente, de maneira definitiva, irá definir então qual é o seu domicílio. E veja, essa então é a ideia que a gente tem geral, aí abrangente, sobre a ideia de domicílio. Mas, obviamente, por dar efeitos jurídicos, o Código Civil acabou aí por esmiuçar um pouco mais o funcionamento desse lugar em que a pessoa habitualmente pratica ou até mesmo exerce os seus atos e negócios jurídicos. E aí, então, nós podemos já identificar no artigo 70 do Código Civil o conceito com os elementos essenciais de domicílio. Olha aí, então, a redação desse artigo 70. Veja só. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, veja que aqui nesse artigo 70, nós já temos como dois elementos essenciais a ideia de estabelecer residência e a ideia de ânimo definitivo. E por que isso é importantíssimo que nós saibamos, que nós entendamos bem? Veja, porque nós temos aí uma diferenciação tradicional na doutrina entre domicílio, residência ou morada. Sendo que esta última, morada, por vezes, é chamada também de habitação. E qual que é, então, a diferença entre eles a partir desses elementos? Vamos primeiro pensar nos elementos em si. Eu falei que precisa da residência com um ânimo definitivo. Ou seja, nós temos primeiro um elemento objetivo, também chamado de elemento material ou elemento externo, que é a residência, ou seja, a fixação em um determinado local. E um elemento subjetivo, também chamado de elemento psíquico ou elemento interno, que é o ânimo definitivo, ou seja, a vontade, a intenção de ficar lá naquele local permanentemente. Então, quando você tem a soma da residência com o ânimo definitivo, você tem o domicílio. Agora, quando você retira o elemento subjetivo, ou seja, o ânimo definitivo, você tem a chamada residência, tão somente. Ou seja, um local em que a pessoa se estabelece com uma certa estabilidade, uma habitação com estabilidade, e que a pessoa não tem a intenção de lá permanecer. Então, a residência seria, por exemplo, e veja, estou dando aqui o exemplo apenas hipotético, teórico, para depois vermos as questões próprias na lei. Mas se você, por exemplo, só se mudasse para a cidade de Campinas
para realizar a faculdade de Direito, para cursar aqui a faculdade de Direito da PUC Campinas, veja que, e você não tivesse a intenção de ficar em Campinas, mas voltar para sua cidade natal, você não teria, doutrinariamente, a ideia de domicílio, mas você teria residência. Por quê? Você teria lá uma habitação estável, né, certa, de certa maneira até duradoura no tempo, mas não teria o ânimo definitivo de se instalar para lá permanentemente. Você não ficaria em Campinas permanentemente. Então você teria somente residência. Veja, como eu destaquei para vocês, isso no âmbito doutrinário, que a gente vai ver que na lei o negócio não funciona bem assim. E depois, se você não tem uma estabilidade nessa sua residência, o local em que você está habitando, e não tem o ânimo definitivo, não tem essa intenção de lá permanecer, daí então você tem a morada, ou seja, uma pousada eventual e que você se abriga para partir posteriormente. Quer um exemplo? Imagina que você então aluga uma casa para uma temporada de férias, para ficar algumas semanas, por exemplo, na praia. Lá você tem morada, mas não tem residência, tampouco domicílio. Por quê? Você não está lá com uma habitação com estabilidade, porque você que vai ficar lá só uma temporada para as suas férias, e com certeza não tem ânimo definitivo, porque não tem intenção de permanecer lá de maneira definitiva, permanente. Tá? Então essa é a grande diferença. Se formos aí simplificar, imagine o seguinte: o domicílio tem um elemento objetivo e subjetivo, residência e ânimo definitivo. A residência não tem o elemento subjetivo, só tem o elemento objetivo, residência. E a morada não tem o elemento subjetivo nem o objetivo, ou seja, nem ânimo definitivo, nem residência. E daí então constitui a morada. Tá bom? Então, veja que nós temos aí essa distinção feita doutrinariamente. Mas isso acaba se desdobrando na prática, efetivamente, né, no dia a dia, no cotidiano? De certa maneira. Nós podemos pensar na ideia da morada, que não é o domicílio, ainda nesse local de temporada e tudo mais. Mas a distinção entre residência e domicílio está cada vez mais complicada de ser identificada. Isto porque o código acaba por dar muita prevalência ao elemento objetivo e não tanto a esse ânimo definitivo, o que faz com que aquilo que, pela doutrina tradicional, poderia ser entendido como residência, na verdade, o código trata como domicílio. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar na ideia de que você, por exemplo, vai viver numa outra cidade, você se muda para uma outra cidade para poder aí desempenhar suas atividades profissionais. Então vamos dizer que você é empregado lá de uma determinada empresa e é enviado para uma outra cidade para realizar aí sua atividade profissional. E nessa outra cidade você não tem interesse nenhum em ficar lá. Tanto que todos os finais de semana você volta para sua cidade natal porque é lá que você quer ficar. Veja, se você for pensar pela teoria, você teria domicílio na sua cidade natal e residência no seu local profissional. Mas o Código Civil, como nós já vamos ver aí adiante, vai disciplinar que o local em que você realiza sua atividade profissional é também o seu domicílio. Então, parece que atualmente é difícil você perceber a diferença entre residência e domicílio, embora por vezes possa ser identificado. Mas a verdade é que, se você é encontrado de certa maneira, de forma habitual, em um determinado local, independentemente desse ânimo definitivo ou não, o código dá a qualificação de domicílio para aquele local, para não dificultar, inclusive,
ações, por exemplo, que podem ser propostas contra aquela pessoa, para não dificultar, por exemplo, a execução de contratos. Então, a gente tem aí essa disposição da nossa lei. Bom? Muito bem. Entendido, então, essa parte, nós podemos aqui dar uma olhada agora nas espécies de domicílio que nós temos no nosso ordenamento. Olha aí na sua tela. Nós temos, então, o domicílio voluntário, que a gente extrai da redação lá do artigo 70 do Código Civil, que acabamos de ler, o domicílio necessário dos artigos 76 e 77 do Código Civil, o domicílio plurimo do artigo 71, profissional do 72, que agora eu falei brevemente sobre ele, o ocasional do 73 e o contratual, ou também chamado de eleição, do artigo 78. Vamos entender então o que é domicílio voluntário e depois o domicílio necessário. Veja, domicílio voluntário é aquele que a própria pessoa elege como seu domicílio. Então veja, você aí estar morando numa casa, seja sozinho, ou com seus pais, ou com algum familiar, veja que você voluntariamente elegeu tal local como seu domicílio. Não foi imposto pela lei, não foi imposto por uma autoridade, mas você se fixou neste local com ânimo definitivo. Então, aí é considerado seu domicílio voluntário, porque foi sua escolha de residência com ânimo definitivo. E veja, aí nós falamos de um ato jurídico stricto sensu, que nós vamos estudar com maior detalhamento lá em Direito Civil 2. Mas a ideia é de que você realiza um ato e os efeitos desse ato são aí designados pela própria lei, pelo próprio Código Civil. Ou seja, o fato de você ter escolhido esse local como sua residência com ânimo definitivo atrai imediatamente, automaticamente, os efeitos legais do domicílio previsto no Código Civil. Diferente, por exemplo, do que acontece num contrato, que é um negócio jurídico, porque no contrato você vai poder aí definir não só as cláusulas, as regras próprias desse contrato, como também os efeitos que ele irá causar. Por exemplo, a venda de um bem, a compra de outra, a doação, a permuta e assim vai. Bom, mas fiquem tranquilos que essa classificação a gente trabalha com maior detalhamento lá em Direito Civil 2. Então, domicílio voluntário, aquele que você mesmo escolhe, né? A própria pessoa natural escolhe. Agora, domicílio necessário, por sua vez, é aquele em que a lei define o domicílio. E está lá no artigo 76 e 77 do Código Civil. Vamos dar uma olhada lá nele. Olha só. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que ele exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. E o do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Veja como aqui é bastante diferente. A gente tem, então, domicílio necessário, porque a própria lei impõe qual será o domicílio dessas pessoas que ela nomeia. Mas aqui significa que, então, só terá um domicílio o incapaz, o servidor público, o militar, marítimo e o preso? Vamos imaginar aqui alguns exemplos. O servidor público, por exemplo, é lotado em uma determinada localidade. Por exemplo, ele trabalha lá em São Paulo, mas ele mora em Campinas. Então quer dizer que o domicílio dele é só lá em São Paulo? Ou até mesmo preso. Ele está preso numa outra cidade. Quer dizer que ele perdeu aquele domicílio dele anterior, onde era a sua casa, onde era a sua residência com ânimo definitivo? Veja que não. É possível você ter
vários domicílios. E nós vamos ver isso aí adiante. Mas aqui, a lei só está estabelecendo que essas pessoas, além de um possível domicílio voluntário que ela, porventura, possa ter, ela tem também necessariamente estes locais como domicílio. Então, o servidor público, por exemplo, poderá ser processado não só no seu domicílio voluntário, digamos que ele mora em Campinas, como também pode ser processado em São Paulo, ou seja, o local em que ele exerce permanentemente as suas funções, tá bom? Então tem domicílio voluntário e um domicílio necessário aí simultaneamente, que podem se confundir. E daí então vai ter, vamos dizer, só domicílio necessário, né? Se ele, por exemplo, mora em São Paulo e exerce suas funções em São Paulo também. Bom? E daí o artigo 77 traz uma outra autoridade aqui para questões internacionais. Olha só aí na sua tela. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Então veja, uma regra aqui para facilitar na situação que você tem aqui de precisar propor uma ação judicial contra um agente diplomático. Veja, não sei aonde que no estrangeiro ele esteja, né? Não sei aí onde ele estabeleceu seu domicílio no estrangeiro, o que eu posso fazer? Eu posso, então, demandá-lo, ou seja, propor ação no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde ele se encontrava, tá bom? E aí será o domicílio dele aí, terá então competência o juízo daquele domicílio para julgar as ações contra esse agente diplomático, ok? Muito bem, entendido então quais são aí os domicílios necessários, vamos para a próxima classificação, que é do domicílio plurimo, né? Que está lá no artigo 71. Olha aí na sua tela. Veja, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Veja então que é possível você ter uma pluralidade de domicílios e encaixa exatamente naquele exemplo que eu dei de você trabalhar fora, né, em outra cidade. Veja, você tem aí diversas residências, você pode então ficar alternando nessas residências, mas qualquer delas, para fins legais, será considerado o seu domicílio. Bom? Então, veja que não há essa dificuldade, por exemplo, da pessoa que irá propor a ação, ficar tentando adivinhar qual das residências aquela pessoa natural tem aí o ânimo definitivo, a ideia então de se estabelecer lá permanentemente. Não precisa. Sabendo que ela tem residência em um local, já é considerado um domicílio para fins legais. E veja que isso facilita, inclusive, a aplicação do Código de Processo Civil. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o artigo 46 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro para julgamento das ações. Olha aí na sua tela. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. E daí, veja, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Veja, então, que a gente tem aqui regras para facilitar a vida daquele que precisa propor ação. Porque imagina só ter que adivinhar qual deles, né, tem ânimo definitivo e que poderia ser considerado domicílio para poder propor uma ação contra o réu sobre direito pessoal ou direito real sobre um bem móvel. Seria muito difícil. Veja até o parágrafo 2º, que diz, olha, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Ou seja, posso até ser aí no meu domicílio como autor da ação,
ou até mesmo onde eu conseguir encontrá-lo aí, se eu não souber exatamente onde é o seu domicílio. Então, veja que a lei torna mais abrangente esse conceito de domicílio aí, para além daquela ideia básica doutrinária de residência, para poder facilitar aí também a garantia e o respeito aos direitos das pessoas. Bom? Muito bem. Visto isso, então, vamos para a próxima classificação, que agora é o do domicílio profissional do artigo 72. Olha aí na sua tela. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Veja então que o Código Civil aqui, ele vai falar que então, quanto àquelas relações que tenham a ver com a profissão da pessoa em si, vai ter domicílio o local onde ela exerce essa profissão. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 escritórios, né? Ou melhor dizendo, eu tenho uma residência, uma casa minha, pessoal, e eu tenho também um escritório de advocacia. Veja, para questões concernentes à minha profissão, ou seja, as questões da minha atividade advocatícia, eu tenho como domicílio também o local meu profissional, né? O local, então, onde está instalado o meu escritório, tá? E agora, para as demais relações que não envolvem questões profissionais, obviamente eu tenho aí como domicílio a minha casa em si, tá? Sem prejuízo, obviamente, de caso a pessoa precise ser encontrada em outro local, pode ser encontrada por meio aí da citação e tudo mais, que você pode indicar. Mas para fins de definição de competência, você tem, para as relações concernentes à profissão, você tem então também como domicílio o local onde você exerce sua profissão. Agora, quando não se trata das relações concernentes à profissão, você tem que propor ação aí no domicílio onde a pessoa tem aí as suas atividades, realiza seus atos e negócios jurídicos, independentemente da profissão. Mas e se, por exemplo, eu tenho 2 escritórios de advocacia ou mais, então eu tenho uma sede, várias filiais, aí em que eu exerço as minhas atividades? Tá, então, vamos para o parágrafo único do artigo 72. Olha só, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Então, assim como acontece no artigo 71, não há problema de ter mais de um domicílio profissional. Bom? Muito bem. Visto então o domicílio profissional, a próxima classificação que a gente tem é o domicílio ocasional, que está lá no artigo 73. Olha aí na sua tela. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Veja, se eu não consigo identificar aonde que a pessoa natural se encontra, onde eu encontrá-la será considerado o seu domicílio. Veja que nós lemos aí no Código de Processo Civil, quando eu fiz a leitura do artigo 46, parágrafo 2º para vocês, que eu posso aí propor ação tanto no domicílio do autor, onde no local onde for encontrado, se o réu não tiver domicílio, não tiver uma residência habitual, com ânimo definitivo. Então, eu posso propor essa ação aí aonde eu encontrar essa pessoa. E exemplos aqui não faltam, né, para esse caso. Se eu, por exemplo, precisar propor uma ação contra um mendigo, contra um andarilho, contra aquele que é um profissional do circo, né, um circense, ou seja, que tem aí uma vida, digamos, nômade, assim, né, essa pessoa em situação de rua, por exemplo, né, que eu não consigo encontrar exatamente em uma localidade. Então eu posso me valer da regra do artigo 73. Bom? Muito bem. Visto esse, vamos então para essa última classificação, mas não o último tema da nossa aula, que é, então, o domicílio contratual ou domicílio aí de eleição, que está lá no artigo 78 do Código Civil. Olha só aí na sua tela.
Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Pessoal, aqui nós estamos falando, dentro dos contratos civis, a possibilidade de você eleger um foro competente para o julgamento da ação que, porventura, pode ser proposta em razão do descumprimento de alguma cláusula contratual. Então, digamos, eu sou de Campinas, você é de São Paulo. E daí, celebramos um contrato de compra e venda em que eu tenho que te entregar determinado bem. E elegemos como foro de eleição o foro de, Guarulhos, por exemplo. E aí, então, se algum de nós descumprir o contrato, essa ação, que porventura será proposta para obrigar o outro a cumprir o contrato, deverá ser proposta em Guarulhos e não no domicílio do réu ou do devedor, no caso aqui, que seria, por exemplo, se eu deixasse de entregar o bem, que deveria ser em Campinas. Não, como nós elegemos um outro local próprio para o julgamento da ação, é este local que deverá ser válido para tanto, tá? Então, essa é a ideia, então, do domicílio contratual ou domicílio de eleição. As partes elegem um domicílio próprio, elegem um foro para ser o competente para o julgamento daquela causa, tá? Então, vocês vão ver a questão de competência, tudo mais aí em processo civil mais adiante, para entender quando que pode ser feita essa modificação e quando não pode, mas a ideia, em geral, é que em razão do valor, em razão do território, você possa fazer essa modificação de competência. Então, as partes podem eleger num contrato a possibilidade dessa alteração, tá bom? E veja, temos regras sobre isso, inclusive, explícitas, lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 63 do Código de Processo Civil. Só para vocês terem uma noção melhor daquilo que eu estou falando. Olha só. As partes podem modificar a competência para julgamento da causa, em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação, oriunda de direitos e obrigações. Então veja esse exemplo que eu dei aí do contrato. Eu falo que então, eu defino com a parte contrária que será tal foro competente para o julgamento da minha ação. Aí veja, parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Veja, então, está falando em qual que se aplica. E veja, aqui também tem uma regra importante. Olha só o parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de reclusão. E daí, parágrafo 3º, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Gente, vamos entender essas duas regrinhas aí. O que ele está querendo dizer? Que essa cláusula de eleição de foro, esse domicílio contratual, por vezes pode ser abusivo. Vamos imaginar o seguinte, que eu, domiciliado em Campinas, faço um negócio com você, também domiciliado em Campinas, e nós elegemos aí como foro de eleição Florianópolis, né? Ou seja, uma cidade, inclusive, fora do nosso estado. Por quê? Porque eu tenho lá também uma atividade profissional própria que envolve Florianópolis. Mas você, morador aqui de Campinas, teria muita dificuldade de poder aí propor ação lá em Florianópolis, se for necessário. E veja, eu já faço isso de caso pensado, porque eu sei que há uma probabilidade de eu não cumprir o contrato, de lhe dar algum problema, e você ter aí, então, a intenção de me processar. Mas sabendo
que o código, né, que é o melhor dizendo, que o contrato determina que deve ser ação proposta em Florianópolis, pela dificuldade, você desiste da ação. Então, veja, aí é uma cláusula de eleição de foro que é abusiva. E sendo abusiva, veja, antes da parte ser citada no processo, ou seja, cientificada de que ela está sendo processada, o próprio juiz pode verificar a abusividade dessa cláusula e enviar o processo, encaminhar para o domicílio do réu diretamente. Ou seja, no nosso exemplo, iria para Campinas. Ou então, se o réu já foi citado, se ele então foi cientificado de que ele está sendo processado, então ele pode alegar já na sua contestação, ou seja, na sua defesa, a abusividade dessa cláusula, para que então haja também essa remessa dos autos do processo para o domicílio do réu. Tá? Então, veja que, aqui no caso, obviamente, que eu estou dando exemplo do parágrafo 4º, aí invertendo, se fosse a outra pessoa propondo ação contra você. Né? Então, veja, aqui no caso, né, nós temos a possibilidade de passar por cima da vontade das partes em si naquele foro de eleição, quando ele aí abusivo para o direito, para a defesa dos interesses de uma das partes. Tá bom? E isso se intensifica quando falamos numa relação de consumo, porque no Código de Defesa do Consumidor, um foro de eleição que irá somente beneficiar o fornecedor de produtos e serviços, causando prejuízos ao consumidor para a sua defesa, é entendido já como uma cláusula abusiva. E sendo uma cláusula abusiva, ela é nula de pleno direito. O que significa dizer que ela não pode produzir qualquer efeito. O consumidor não pode aí ficar submetido a essa cláusula aí de eleição de foro abusiva aos seus direitos. Isso significa que não pode ter cláusula de eleição de foro no direito do consumidor? Não é isso que eu estou afirmando. Pode ter, mas ela não pode ser aí prejudicial aos interesses e à defesa do consumidor. Porque se for, é uma cláusula nula, que inclusive o juiz pode reconhecer de ofício, ou seja, ele mesmo independentemente da provocação das partes. Tá? E isso com fundamento no artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Bom? Com isso então, gente, nós aí vimos todas as classificações que temos aí possíveis iniciais para o domicílio, ou aí então determinar o que seria domicílio. Mas faltou falar ainda de dois temas importantes. Primeiro, a questão da transferência do domicílio, a mudança, então, do domicílio. É possível isso ser feito? Com certeza sim. E isso a gente encontra lá no artigo 74 do Código Civil. Olha só. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Então, veja, se eu tenho a vontade aí de mudar de domicílio, aí então eu posso fazer isso. Exemplo mais claro, mais simples, quando você muda de uma cidade para outra. Ah, não quero mais morar agora em Guarulhos, quero morar em Campinas. Pronto, você transferiu seu domicílio, tá? E o parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que acompanhar. Aqui a gente tem uma regra um pouco, vamos dizer assim, estranha do Código Civil, que parece que você teria que avisar o município que você está deixando e o município para onde você vai, que você está se mudando, né? E veja, isso não é comum, né, de se acontecer, de você ter esse aviso. No máximo, você pode ter aí algum tipo de declaração para fins tributários ou para alguma outra relação jurídica, mas não exatamente para falar que você está se mudando, tá? Então, é muito mais comum acontecer a continuação do parágrafo único, né? Você não faz declaração nenhuma e
as circunstâncias em si indicam que você mudou de domicílio. Ou seja, você colocou suas coisas num carro de mudança, você avisou seus vizinhos, parentes, familiares, amigos, você então instalou-se numa outra casa, não volta mais para a anterior, vendeu o imóvel, enfim, circunstâncias que mostram que você mudou o seu domicílio, tá? E veja que é uma legislação, inclusive, imprópria aqui, porque não há qualquer sanção por deixar de declarar que você mudou o seu domicílio, né? Se você, então, deixou de avisar as municipalidades, não há sanção nenhuma para você. Bom? E a última questão que eu quero trabalhar aqui com vocês é o domicílio da pessoa jurídica, que é imposto, então, pelo artigo 75. Olha só, quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é 1. Da União, o Distrito Federal. Então, se você quer propor uma ação contra a União, o domicílio é o do Distrito Federal, né? Ou até mesmo aqui, você pode, em algumas determinadas situações, buscar aí, então, o seu próprio município em razão de outras questões, em razão da natureza em si da relação jurídica. Mas a regra é que o domicílio da União seja o próprio Distrito Federal, tá? Por exemplo, se você quiser aí propor uma ação contra a União em razão de responsabilidade civil por um dano causado pela União, você pode propor dentro do seu município, dentro daí da Justiça Federal, tá? Mas aqui veja que a regra é que a União tenha como domicílio o Distrito Federal. Os estados e territórios, as respectivas capitais. O município, o lugar onde funcione a administração municipal, né? No caso aí, normalmente a prefeitura, né? Onde está aí localizada a prefeitura. E as demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então veja, se eu tenho lá um local onde a diretoria ou administração funciona, é lá que é considerado o domicílio da pessoa jurídica de maneira geral. Agora, se no estatuto ou no ato constitutivo, no contrato social, por exemplo, tem lá um domicílio próprio, é neste domicílio que será considerado dessa pessoa jurídica. Agora, vamos imaginar que essa pessoa jurídica tem aí vários estabelecimentos, ou seja, tem uma sede, tem várias filiais. Qual será considerado o domicílio? Parágrafo 1º. Olha só. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Tá? Então, você pode considerar aí qualquer um deles como o local aí competente, né, o foro competente para poder propor uma ação, por exemplo. E se for aí, então, uma pessoa jurídica do estrangeiro, ou seja, aí então, que é uma empresa internacional, mas que realiza atividades aqui dentro do Brasil. Como que eu vou considerar aqui o domicílio? Parágrafo 2º nos dá essa resposta. Olha só, se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Então vamos pensar, por exemplo, você quer aí entrar com uma ação contra o Google, contra o Facebook, né, contra aí uma empresa qualquer, um organismo internacional. Veja, essa pessoa jurídica, ela tem alguma representação aqui no Brasil. Por exemplo, o Google tem lá uma sede aqui no Brasil, lá em São Paulo. Então, você considera por domicílio dessa pessoa jurídica esse local em que o Google está instalado aqui no Brasil. Bom, pessoal, então era isso daí que eu tinha para tratar com vocês nessa aula. E com isso, encerramos a nossa matéria de Direito Civil 1, certo? Muito obrigado a todos. Nos vemos, então, em Direito Civil 2. Até lá!